amado Mestre Jesus continue nos envolvendo, nos direcionando sempre, para que nós possamos tirar o melhor proveito dessa oportunidade. Como disse o nosso irmão, é única oportunidade em uma semana. Nós não desprendemos muito tempo da nossa vida para cuidarmos dos nossos bens espirituais. Então, esses momentos precisam ser bem administrados e bem saboreados por nós. Acende a luz para mim, por favor. Acho que é melhor apagar só essa aqui, então. É que Só desfusquear ela aí, ó. a visão não ajuda muito, Aí. senão eu não vou conseguir ler aqui, tá? Nós podemos, primeiramente, dar início pedindo a Jesus, pedindo a espiritualidade amiga, que envolva esses nossos irmãos que deram início a mais uma guerra. Nos falam os nossos amigos espirituais que enquanto o planeta Terra ainda se mantiver no estado da barbárie, nesse estado onde o irmão não respeita o direito do outro, onde nós nos entregarmos ainda a esse morticídio que é a guerra, o planeta Terra não será o mundo evoluído que nós esperamos que ele se torne. Nós podemos dizer, mas o que temos nós a ver com isso? Não nos esqueçamos de que nós somos parte de um todo, pois todos nós somos filhos de um mesmo Deus. A nacionalidade, não importa a quantas centenas, milhares de quilômetros eles se encontrem, mas são irmãos nossos que estão passando por grandes dificuldades e cada um estarmos orando por cada um deles. O tema proposto para a noite é Conhece-te a ti mesmo. Então eu vou fazer uma pequena leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, e depois nós vamos estar comentando um pouco. A verdadeira propriedade. O homem não possui de seu, senão o que levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante a sua permanência na terra. Mas, uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. Que possui ele, pois? Nada daquilo que é para o uso do corpo, tudo que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, eis o que traz e o que leva, o que não está no poder de ninguém lhes tirar. O que lhes servirá mais ainda no outro mundo do que neste, dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em bem, depende a sua posição futura. Quando um homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos usáveis no país, mas não se carrega daqueles que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura. Fazei provisão de tudo o que poderá nela vos servir. Ainda tem mais um trecho, mas esse cabe no que nós nos propusemos a falar nessa noite. Quando nós falamos nessa posição de conhecer-nos, de conhece-te a ti mesmo, nós vamos precisar fazer algumas reflexões e algumas avaliações. Se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui, assim como se vocês perguntarem a mim, a resposta vai ser óbvia, mas se eu perguntar quem é você, automaticamente você vai me dizer o seu nome, talvez a sua nacionalidade, paternidade. Você vai me dar alguns dados pessoais relacionados ao seu estado no momento. Estado civil, alguma coisa nesse sentido. É o básico, é o que nós geralmente fazemos. Então, esse sou eu. Com essas colocações e com essa apresentação. Mas, se eu perguntar quem é você,
realmente, não com o nome, não por esses dados que eu estou pedindo. Alguém aqui já parou em algum instante para fazer uma reflexão, uma avaliação mais profunda em relação a si mesmo? Para que se alguém perguntar para você, quem é você? Você teria uma resposta diferente dessa, a que eu disse agora, a esses dados que eu passei? É algo complexo de se fazer. Por que eu escolhi esse tema, conhece-te a ti mesmo? Porque esses dias eu me peguei perguntando sobre isso. Eu ouvi uma pessoa perguntando, né? Mas quem é você? Na verdade foi Leandro Carmal perguntando, quem é você? E eu fiquei pensando, falei, se alguém me fizesse essa pergunta hoje, como eu me portaria e o que eu responderia? Então, são fatores que nós precisamos estar atentos para um processo de evolução que nós precisamos alcançar. Como você se classifica? Como você se qualifica? Se nós formos pegar a nossa história, nós vamos ver que nós estamos aqui numa faixa de idade mais ou menos parecida, né? Alguns um pouco mais jovens, mas outros estão mais na mesma faixa de idade. Se nós começarmos a analisar, procure fazer essa reflexão no seu lar. Tira um momento para você. É lógico que você não vai conseguir fazer isso de uma vez só, nós somos muito apressados, não temos tempo para esse tipo de coisa, mas comece a analisar como você era aos 15 anos. Depois você adianta um pouco mais, como você era aos 20, aos 25, aos 30. Vá pegando os dados que você vivenciou. Se você pedir para alguém fazer esses dados para você, alguém que te conheceu ao longo do tempo, esses companheiros vão fazer uma visão, muitas vezes distorcidas, de quem você realmente é. Ele vai qualificá-lo de uma maneira que não é a ideal, ou que é a correta, mas você não. Eu não. Eu consigo fazer uma ideia exata. Eu sei como eu era aos 15, aos 20, aos 25 e daí por diante até chegar na idade que eu estou. Eu não vou falar que idade que eu tenho. Sou bem jovenzinho ainda. Até os 35 por aí, chegou na idade certa, né? Então, nós vamos analisar e vamos ver. Chegando a esse ponto, comece a observar como você era e como você está. Você precisa, nós precisamos nos conhecer para chegarmos ao ponto em que nós nos encontramos. O que eu aprendi com esse tempo todo, como a vida me direcionou, como as coisas modificaram e como eu me modifiquei, como eu me posicionei e me posiciono diante da realidade atual. Não nos esqueçamos que o que nós fomos nos traz a este momento e nos mostra que nós somos, como nós estamos agora. Então, se nós conseguíssemos fazer essa classificação de nós iríamos já estar dando um passo bem maior no nosso processo evolutivo. Quem é você hoje? Como eu estou hoje? Eu posso dizer que eu sou melhor do que eu era há uns anos atrás? Se a resposta for positiva, parabéns. Que bom que ela é positiva. Agora, se ela for negativa, ou se você achar que você está do mesmo jeito que você estava, então algumas reflexões precisam ser feitas. Observemos que a intenção não é dizer ou falar para quem quer que seja como você deve se comportar ou se portar. A intenção é que nós venhamos a refletir sobre a nossa própria existência, sobre como nós nos encontramos no momento atual. Você se vê de uma forma, mas você já se perguntou como as pessoas veem você, como que eles te enxergam, como que eles te veem? Vocês já pararam para analisar e para pensar dessa forma? Você já parou
Nós já paramos por acaso para se colocar no lugar do outro? Vamos dizer assim, eu, Sérgio, se eu fosse me colocar no lugar da minha esposa, será que eu ficaria feliz vivendo com alguém que tem o meu jeito de ser, as minhas atitudes? Será que eu estaria satisfeito comigo se eu tivesse que me enfrentar na posição dela? Isso é se colocar no lugar do outro. É fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Como que você quer ser tratado? Então você precisa aprender a fazer vamos dizer assim, colocar essa identidade. O outro está me vendo como eu realmente sou. Às vezes, aos olhos das pessoas, nós somos bonzinhos, nós somos aquelas pessoas pacatas, mas dentro de casa nós nos modificamos. Muitas vezes, como está no Evangelho, alguns são tiranos domésticos. Se eu fosse uma pessoa que tivesse o hábito de beber, a minha esposa não, como eu me comportaria se ela fosse aquela que bebesse e eu não? Será que estaria tudo bem? Dormir ao lado de alguém soltando bafo de cachaça na minha cara a noite toda? É algo complicado, né? É algo complicado. É interessante, né, gente? Quando a gente está enchendo bexiga de noite, né? A gente deita, a cabeça toma do lado, o peixe toma, vai. É esquisito. Imagina aquilo lá, a noite toda soltando aquele papo nas custas da gente. Ninguém aguenta. É complicado demais. Heróicos são aqueles que passam por essa situação e aguentam. Coloque-se no lugar do outro, posicione-se no lugar do outro. Seu temperamento, né, o nosso temperamento. Eu tenho um temperamento forte. Eu não levo desaforo. Falou, leva na lata. Tudo bem? E se o outro fizer com você, está tudo bem? Você aceita numa boa? Você concorda? São posicionamentos que nós precisamos estar analisando, estar vendo, para que nós possamos nos tornarmos a pessoa que nós desejamos ser. Bom, o Sérgio que chegou até este momento é o Sérgio ideal. Eu consegui atingir os meus objetivos. Cheguei até aqui. Que bom que o meu objetivo foi alcançado. E qual é o seu projeto? Tá bom assim? É o suficiente? Não precisa mudar mais? Essa mudança já foi o bastante para você? Não, ainda não foi. Eu ainda tenho muitos resquícios a tirar, a parar. Eu preciso dispor ainda dessas mazelas que ainda estão em mim. Então essa higiene necessária que nós precisamos fazer, nós ainda temos muito que caminhar nesse processo de despir-nos dessa situação a qual nós ainda nos encontramos. Então nós temos dois lados, dois fatores a observar. Se você chegou até aqui da maneira como você queria, parabéns, é um fator positivo. Que bom, mas ainda cabe melhora, porque nós ainda não atingimos o grau que nós precisávamos ou que nós devemos atingir. Lembre-se que o amado Mestre Jesus nos disse: vós sois deuses. Se nós somos deuses, então nós precisamos estar bem próximos da perfeição. E nós ainda estamos aqui, bem terra a terra. Na terra vem dois fatores, dois tipos de espíritos. Tá? Os missionários ou aqueles que vieram para aprender. Pode se classificar em outros pontos, mas vamos colocar assim: ou você vem em missão ou vem para a reeducação. Dois fatores apenas, para não complicar muito a nossa mente. Você é um missionário? Você cumpre ali, você é aquele que abre mão de todo o seu tempo, se dedica a obras caritativas, você faz isso, então você não é um missionário.
Você consegue aguentar uma ofensa sem retruque, sem revide? Se você não consegue, então você não é um missionário, como eu também não sou. Então eu sou um aluno nessa escola necessitado. Se você chegar à conclusão de que você não evoluiu, que você não chegou aonde você queria, também é um fator positivo. Observem bem, para chegar a essa posição de compreender que nós não evoluímos o suficiente, é preciso ter um senso de humildade, para que nós possamos admitir isso. Então, é positivo também. Então comece agora, porque você não sabe a que horas nós vamos ser chamados pela providência divina. Então nós estamos em fatores. O nosso estado de estar, eu estou Sérgio neste momento, mas ainda não sou o ideal. Aquilo que eu realmente, ou aquele que eu realmente devo ser, preciso alcançar. Mas eu já estou nessa posição. Que bom que eu já cheguei até aqui. Porque para ser mais, nós precisamos também nos dedicar mais. Também nesse estado de perguntar quem é você, eu posso perguntar sobre a sua religião. Você pode me dizer qual é a sua religião? Eu posso dizer, sou espírita. Mas existe um estado bem diferente. Um estado de ter uma religião e ser um religioso. Que vai englobar tudo o que eu disse até agora há pouco. Que eu acabei de dizer. Ter uma religião é dizer, eu sou espírita, sou católico, sou evangélico. Essa é a minha religião. Tá, mas ser religioso é vivenciar a religião que você professa. Se eu disser que eu consigo vivenciar a religião da maneira como eu a aprendi, da maneira como eu a entendo, então você está evoluindo. Meus parabéns. Chegou aonde você precisava. Mas nós não conseguimos. Nós temos tanta coisa para mudar ainda. Eu falo nós porque realmente somos nós. Se eu disser vocês, é complicado. Se eu disser eu, fica complicado. Nós somos nós. Porque se eu disser que eu já cheguei aonde eu deveria, eu sou mais evoluído do que vocês, eu já disse isso uma vez, vou repetir, estou equivocado. Se vocês disserem que são mais evoluídos do que eu, estão equivocados. Porque aquele que se coloca acima do outro, já perdeu o senso que eu disse agora há pouco, humildade. Aquele que é humilde, jamais se coloca acima do outro, ou acredita ser melhor do que o outro. Então, nós estamos caminhando, mas ser religioso é muito mais extenso, é muito mais profundo. Quais são os ensinamentos que o Cristo nos deixou? Amai-vos uns aos outros, uma colocação do Cristo. Nós conseguimos já? Se ainda não conseguimos da maneira como nós deveríamos, então ainda falta. Nós precisamos caminhar um pouco mais, buscar um pouco mais. Então, quais são os seus projetos para o futuro? Quais são os nossos projetos para o futuro? Em uma das colocações de Jesus, onde, numa passagem do Evangelho, quando ele chega até Jesus e diz, mestre, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. E Jesus disse, quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus, aí está meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe. Mais uma vez reafirmando, todos nós somos irmãos. Eu não sei a posição que nós empregamos em uma existência passada. Eu posso ter sido irmão de um de vocês, vocês podem ter sido meu tio, minha tia, meu pai, minha mãe. Nós não sabemos. Então, se eu não olho para vocês com olhos de fraternidade,
Eu posso estar desprezando alguém que me foi muito caro numa outra existência. Ah, mas eu acho que aquele lá foi meu inimigo, porque eu olho nele e não fui com a fuça dele. Será que ele foi seu inimigo ou foi alguém tão igual a você que você não consegue se ver nele? Coloque-se no lugar do outro, voltando ao que eu disse ainda há pouco. Cuidado com essas colocações. Dizem que os afins se atraem, na verdade muitas vezes os afins se repelem. Se for dois iguais, às vezes não dá certo. Pega um imã e tenta colocar ele de frente para vocês verem. Ele não vai se aceitar, ele vai se repelir. Mas se você inverter o polo, ele vai conseguir pegar. Nós agimos também assim. É real que os afins realmente, quando se aproximam, muita coisa boa pode sair dali. Mas também pode ser o contrário. Então, não sei quem foram vocês numa outra existência. Não sei quem serão vocês numa outra existência. Podem ser alguém muito próximo a mim. E aí eu vou ter que arcar com a vergonha de ter desprezado algum desses nossos irmãos. Equivocados e necessitados. Então nós muitas coisas temos ainda que fazer. Então na visão religiosa, nós ainda precisamos alcançar esse padrão que nos faça ser um pouco mais do que nós somos. Evoluir um pouco mais, nos espiritualizarmos um pouco mais, sempre um pouco mais, para que a gente possa chegar aonde a gente precisa realmente. Eu disse que eu vim preparado para falar 2 horas, então eu trouxe 2 livros. Fala 2 horas, sim, você vai. Você que pensa. O Cláudio concordou lá de dentro. Concordei no contrário. O tempo passa, a visão não é mais a mesma. Né? Então, no livro dos Espíritos, na perfeição moral, nós encontramos aqui uma colocação, caracteres do homem de bem, que também está no Evangelho segundo o Espiritismo, se não me falha a memória, na página 221. Tá? Então depois vocês dão uma olhada. Aqui, lá ele está mais completo, mas aqui ele tem aquilo que eu preciso. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza e se interroga a sua consciência sobre os atos realizados, se pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal, que fez todo o bem que pôde, se ninguém tem nada a se lamentar dele, enfim, se fez a outrem tudo aquilo que queria que os outros o fizessem. O homem, penetrado no sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de compensação, e sacrifica o seu interesse à justiça. Ele é bom, humano e benevolente para com todo o mundo, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças nem de crenças. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito do qual deve fazer uso para o bem, sem disso tirar vaidade, porque sabe que Deus, que os deu, pode tirá-los. Se a ordem social colocou homens sobre a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais diante de Deus. Usa de sua autoridade para levantar seu moral e não para os esmagar com o seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra dessa palavra do Cristo, que aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Não é vingativo, a exemplo de Jesus. Perdoa as ofensas para não se recordar senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio tiver perdoado. Respeita, enfim, em seus semelhantes todos os direitos que dão as leis da natureza, como gostaria que respeitassem os seus.
Então, essas colocações, elas são precisas, a qual nós precisamos estar olhando mais atentamente. Vejam bem, conhece-te a ti mesmo. Entenda quem você é, como você chegou até aqui e o que você deseja ser. Empenhe-se nisso. Busque força, coragem. Empregue seu tempo para essa mudança, para essa transformação, para essa renovação necessária, para se tornar esse homem de bem. Ah, mas as pessoas... Não espere agradecimento, não espere lisonjas dos outros, não queira ser reconhecido, porque esses, na verdade, já receberam aquilo que lhe era devido. Pois os verdadeiros bens não permanecem na terra, estão além deles. Os verdadeiros bens nós cultivamos e levamos conosco. Então é importante que cada um sempre esteja fazendo essas reflexões. Voltem para casa, pensem com bastante carinho, avaliem-se, analisem-se com olhos de quem quer ver. Use para com você a indulgência que você usa para com o outro. Está tudo lascado. Se nós formos usar a indulgência que nós usamos para conosco, para com os outros, nós vamos achar um monte de defeito. Tá? Mas eu não falei isso, tá bom? Então, façam essa avaliação. É necessária, precisa ser feita. Irmãos, parafraseando uma colocação que é feita constantemente por muitos irmãos, não só nessa casa, como também em outras que nós já ouvimos, irmãos que vêm falar aqui. Você sabe que horas, quando é que Deus, o nosso Pai, vai te convidar para voltar para casa? Vocês sabem que a nossa casa não é aqui, não é? Espero que não seja. Se vocês vierem a desencarnar, gente, vai embora, fica em casa não. Tá? Vai para algum lugar, pede ajuda para a espiritualidade, vai para a casa de vocês na espiritualidade, não fica aqui não. Então, vocês sabem que hora Deus vai chamá-los? Pode ser amanhã, não daqui a pouquinho, senão nós vai assustar. Vamos deixar para mais tarde. E se Deus nos convidar para ir embora, estamos prontos? Eu já falei isso um monte. Toda vez que eu venho falar sobre o Evangelho, eu falo isso. Você está pronto para ir embora? Se Deus te chamar agora, você vai chegar frente a Ele, na espiritualidade, a tua bagagem está sólida? Está bem preparada? Você se armou daquilo que você precisa para o país longínquo, que acabou de falar aqui no início do Evangelho? Se não, está na hora de pensar com mais carinho. Não deixa para fazer amanhã, porque você não sabe se você vai ter tempo. Faça as pazes com quem está ao seu lado. Ah, não tem condições, perdoa, segue, viva, deixa o outro te acompanhar. E assim nós vamos chegando aonde a gente precisa. Eu ia falar 2 horas, mas falaram lá de dentro que não pode. Eu trouxe uma reflexão aqui, eu li há muito tempo atrás e eu sempre me lembro dela, mas por incrível que pareça eu não decorei, não consegui decorar, e não é tão complicado assim. Então vou ler para nós, bom? Ela se chama Todo Mundo, Alguém, Qualquer Um, Ninguém. Havia um grande trabalho a ser feito. Todo mundo tinha certeza que alguém o faria. Qualquer um poderia ter feito, mas ninguém o fez. Alguém se zangou, porque era um trabalho de todo mundo. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazer. Mas ninguém imaginava que todo mundo deixasse de fazer. Desculpa, repetir. Ao final, todo mundo culpou alguém quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Então é a realidade. Nós estamos assim.
é sempre responsabilidade do outro. É o outro que precisa mudar, é o outro que precisa melhorar, é o outro que tem, é sempre o outro. E somos nós. A cada um compete aquilo que ele próprio faz. A cada um compete pelo que ele próprio é. Então esse sou eu. É assim que eu me apresento. Se Deus me chamar hoje e perguntar quem é você, eu não tenho ainda uma resposta. Vou dizer que meu nome é José Sérgio. Talvez eu dê as especificações que eu coloquei. Mas quem sabe um pouquinho mais à frente, eu posso chegar lá. Eu sou José Sérgio, um irmão de todos. Aprendi a amar, aprendi a abraçar, aprendi a perdoar. Quem sabe eu possa chegar até o Pai, que não será Ele que vai me receber, mas irmãos na espiritualidade, a minha própria consciência, e dizer: eu sou melhor do que eu fui, mesmo sabendo que eu posso ser melhor no futuro. Aqui estou eu, me apresento dando o melhor de mim e esperando que o melhor de mim seja melhor do que muitos, para que eu possa abrigar a poucos. Porque nossa missão não é abraçar a muitos, é abraçar aqueles que estão bem próximos de nós. Depois nós vamos expandindo. E se nós abraçarmos o melhor que nós pudermos, o que estão próximos, nós já teremos feito bastante. Mostrará que a nossa evolução está mais real e mais presente do que nós imaginamos. Então, como você vai se apresentar quando o pai disser: filho, vem, chegou a tua hora? Então, pensem com bastante carinho, avaliem-se, analisem-se e lutem pela melhora, pelo crescimento, pela espiritualização. Não é um conselho de como mudar, é uma amostra do que você pode fazer para encontrar a maneira de mudar, porque mudar depende de você, não depende de mim. Que a paz do Senhor Jesus esteja presente, envolvendo cada coração e cada mente. Que vocês possam levar essas energias consigo e assim distribuí-las àqueles que fazem parte da sua vida. Que cada um, no momento do passe, possa encontrar as energias de luz e paz que veio buscar. Agradeço a atenção de todos.